Estamos começando a nossa 22ª aula do nosso curso de Java para Android e hoje nós vamos continuar o estudo das activities. Como nós observamos, dizer que nós temos uma activity ou que nós temos uma tela é a mesma coisa. Então, a partir de agora, quando eu me referir a uma tela do nosso programa ou uma activity do nosso programa, eu estou dizendo a mesma coisa. Sempre que nós desejarmos criar uma activity, nós vamos ter que criar uma classe e fazer essa classe ser filha da classe activity. Sempre que nós quisermos ter uma nova activity, nós vamos criar uma classe que será herdeira da classe activity. Toda nova activity que nós criarmos, nós temos que vir no nosso arquivo android.xml e definir lá dentro, para o Android, que nós temos uma nova activity, que ele deve reconhecer essa activity porque nós vamos chamar ela em algum momento do nosso programa. Então ele tem que saber que essa activity existe e aonde encontrar ela. Para quem já criou servlets, é a mesma coisa de nós declararmos dentro do arquivo web.xml um novo servlet. Então, com activity é a mesma coisa. Nós declaramos dentro do arquivo android manifest.xml que nós temos uma nova activity e que o sistema deve reconhecer. Criar uma activity, usar uma activity é uma atividade corriqueira e aparentemente simples, mas a verdade, trabalhar com activities é algo que requer bastante conhecimento. Por exemplo, nós temos uma tela de cadastro, o nosso usuário está lá digitando o nome do cliente, o endereço, o telefone e de repente entra uma ligação. O que acontece? O Android vai sobrepor a nossa tela com a tela que atende o telefone. E o que ele vai fazer com a nossa tela? Simplesmente ele vai destruir. Depois que a pessoa falou com alguém, o Android vai chamar a nossa aplicação e nós temos a responsabilidade de recriar a tela e posicionar o usuário aonde ele estava. Então, por exemplo, ele havia digitado em 3 campos, digitados vários dados, entrou uma ligação, o Android destruiu a nossa activity, e nós agora somos responsáveis de colocar os dados nos campos, posicionar o cursor aonde o usuário parou e tudo mais que estiver relacionado à nossa tela. Vamos começar o nosso estudo criando uma nova activity e chamando essa activity da nossa activity principal. Depois nós estudaremos o ciclo de vida de uma activity e vamos entrar em outros assuntos relacionados. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós desejamos uma nova activity é criar uma nova classe. Vamos vir aqui no pacote do nosso projeto Aula 22, clicamos com o botão direito, vamos em New e vamos em Class. O Eclipse abre essa janela para que a gente dê o nome para a nossa nova classe. Vamos chamar ela de tela 2. Vamos dar um Finish. E aqui tem a nossa classe criada. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que estender essa classe de Activity. Como a gente podia prever, a classe Activity não vai ser reconhecida aqui dentro dessa nossa classe. Então nós temos que importar essa Activity. Vamos posicionar o mouse e vir em Import Activity. Está aí, ó. O Eclipse importou para a gente. Agora nós temos que declarar o método onCreate, porque sempre que uma activity for criada, a máquina virtual do Java vai procurar pelo procedimento onCreate. Então vamos vir aqui, dentro do bloco da nossa classe, vamos dar um Ctrl Enter e vamos digitar onCreate. Vamos dar um Enter e como a gente pode ver, o Eclipse já fez o trabalho de criar nossa classe, de dar o override nela, de criar o super e tudo mais. A única coisa que nós temos que fazer é declarar qual XML que nós queremos abrir. Para que nós façamos isso, nós temos que criar o nosso XML. Vamos vir em Layout, vamos em New, Android XML File, clicamos. Não se esqueçam, sempre que nós vamos criar um novo XML, o nome deve ser composto por letras minúsculas. Não pode começar com números e nem com caracteres especiais. Sempre que eu vou criar uma nova activity, eu utilizo o mesmo nome da classe no nome do XML. Então, como nós demos aqui o nome da nossa classe de tela 2, eu vou chamar esse XML de tela 2. Apertamos em Finish e está aqui o XML da nossa classe tela 2, que é a herdeira de Activity. Para que seja mais fácil observar que houve uma mudança de Activity, vamos alterar a cor de fundo da nossa Activity. Então vamos vir aqui no arquivo XML, vamos vir dentro do linear Layout, damos o Enter e vamos dizer que o background vai ser da cor, coloca aqui o joguinho da velha, o Sharp 00FF00. Deve ser um verde. Tá aí, ó. Nós definimos uma cor da mesma forma que nós definimos no arquivo CSS ou no arquivo HTML. Nesse momento eu não vou explicar o funcionamento das cores no Android. Eu vou deixar isso para uma próxima aula, até porque nós podemos fazer referência a uma cor através dessa anotação ou através da anotação RGB.
é recomendado que toda vez que nós vamos ter uma cor, a gente defina essa cor num arquivo chamado color.xml. Não é recomendável que a gente coloque a cor simplesmente aqui dentro. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Simplesmente vamos digitar background e vamos definir essa cor. Agora vamos na nossa classe tela2. Vamos dar Enter aqui e vamos digitar o comando para que ele chame o nosso arquivo XML, para que ele faça uma referência ao nosso arquivo XML. Nós já vimos esse comando, é o set content view. Como nós vamos fazer referência ao nosso arquivo XML? Através da nossa classe r.layout.tela2. O Eclipse não está trazendo para a gente aqui a lista dos nossos arquivos XML, porque o nosso arquivo R foi importado errado. Ele foi importado android.r. E o que nós precisamos é que ele importe o nosso arquivo R, que está dentro do nosso pacote aula 22. Então vamos excluir essa linha aqui. Vamos vir aqui em R, posicionamos o cursor, e agora nós vamos importar essa aqui, ó, com.youtube.aula020. Clicamos em cima, o Eclipse já importa para a gente o pacote e a classe R, e agora se nós viermos aqui e dermos um Ctrl Tab, ele já mostra para a gente os arquivos XML que nós temos criado. Então nós temos o main e nós temos o tela2. Selecionamos tela2, damos Enter, ponto e vírgula para acabar a instrução. E o que é que nós temos agora? Nós temos que, quando a classe tela2, que é a herdeira de Activity, for criada, ela vai chamar o arquivo de layout tela2. Então vamos apagar essa linha, vamos à nossa classe main.java, e agora nós temos que definir um botão e dizer, quando o usuário clicar nesse botão, me leve para Activity 2. Então vamos vir em main.xml, vamos na parte gráfica, vamos adicionar um botão à nossa tela, vamos dizer que esse botão vai ter o nome de btn, voltamos para a nossa classe main, definimos uma variável do tipo button e de nome btn, viemos dentro do nosso método construtor, dissemos que a variável btn, que é do tipo button, find view by id, procure na classe r.id.btn. Então o método find view by id vai procurar esse componente que nós definimos lá no arquivo main.xml e vai pegar a instância desse botão e vai jogar para dentro da nossa variável btn. E feito isso, nós vamos dizer o que acontece no evento onClick da nossa variável btn, que tem uma instância do nosso componente button que está definido dentro do nosso arquivo XML. Nós vamos dizer que btn.setOnClick, nós já fizemos isso em aulas anteriores, demos um Enter, vamos importar a classe onClickListener, import, ele já jogou aqui em cima para a gente, vamos botar um ponto e vírgula, nós estamos dizendo para o computador para ele setar o evento onClick do nosso botão com essa classe que nós estamos criando. E o que é que nós vamos dizer aqui dentro? Nós vamos dar a instrução para que o Android chame a nossa tela2. Para que seja possível a gente realizar isso, nós vamos ter que usar uma classe chamada Intent. Pessoal, a nossa aula fica por aqui. Na próxima aula nós vamos aprender como chamar uma outra Activity. Se gostou do vídeo, dá um curtir, se inscreve no nosso canal. Obrigado e te vejo na próxima aula.